Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa de pós-graduação em cirurgia translacional, no podcast do projeto de extensão Prevenção de Queimaduras, que tem o Fomento CAPES. E hoje eu estou aqui com convidados especiais, o professor Alfredo Gargnani, a Elaine e a Lisandra, que vão se apresentar um pouquinho e vai conduzir aqui essa conversa sobre prevenção e aspectos gerais de um tema tão importante, professor? Certo, Amanda. Eu sou, então, o coordenador do programa de cirurgia translacional. Atualmente estou na chefia também da disciplina de cirurgia plástica e também coordeno a unidade de tratamento de queimaduras do Hospital São Paulo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou Elaine Tacla, sou médica cirurgiã plástica. Trabalho já com queimados há mais de 30 anos, tanto no Hospital Geral da Vila Penteado como no Hospital São Paulo. E sou aluna do programa também, fazendo meu doutorado. Meu nome é Lisandra, eu sou residente de cirurgia plástica na Unifesp, sou aluna do professor Alfredo e da professora Elaine. Estou aqui para contribuir um pouquinho com a visão do residente no atendimento dos queimados. Perfeito. E esse tema, que é de extrema relevância, sensível, e gostaria de introduzir, a nossa conversa falando e apresentando que esse podcast faz parte de um projeto, que é o projeto de extensão de prevenção de queimaduras. Até gostaria que o professor Alfredo comentasse um pouco, que conta com o Fomento CAPES também. Então, o ano passado, a CAPES, ela lançou para todos os programas do país, e quem tivesse interesse, extensão, porque assim, a CAPES, ela fomenta pesquisa no país, e não extensão. Extensão, qual é a diferença? Extensão, você leva informações para a sociedade de um modo geral, Por isso que o podcast é importante, porque ele vai estar aberto e vai estar divulgando informações que a gente tem, mas não especificamente uma pesquisa, em que eu faço pesquisa clínica ou laboratorial, e sim eu faço a parte da extensão, que na carreira acadêmica, que tem um tripé, você faz ensino, pesquisa e extensão, trabalhando no assistencial em todos esses aspectos. Mas a extensão é importante porque ela que realmente dá um impacto social, porque você leva para a população isso. E aí, quando a CAPES lançou o Fomento, dentre todas as áreas do programa, que o programa tem vários orientadores da cirurgia plástica e vários orientadores da ortopedia, nós entendemos que queimaduras é uma das causas que se gasta muito no tratamento, e se você tiver prevenção, você gasta dinheiro tentando prevenir, quer dizer, você vai ter pessoas não marcadas por um trauma tão grave como a queimadura. Perfeito. E esse ponto é importante, professor? Que é a prevenção e o impacto na sociedade. É levar essa informação que muitas vezes fica na pesquisa, dentro da universidade, ou com os próprios especialistas, e como levar esse conhecimento. E tem muitas, e é o tema do nosso podcast desse episódio, que é levar essa informação para prevenir coisas no dia a dia, que é algo corriqueiro, como prevenir as queimaduras dentro de casa, que é um dos locais, que mais acontecem ali os acidentes com queimaduras. Queria até que a Elaine falasse um pouquinho sobre a proposta até desse projeto aqui da prevenção de queimaduras do programa. A gente sabe que mais ou menos 80% das queimaduras poderiam ser evitadas com um cuidado simples, e como você falou, Amanda, realmente a casa, o domicílio é um local muito frequente de ocorrência de queimadura. E a gente tem que sempre olhar com aquele foco na prevenção, porque, como o professor Alfredo disse, é realmente depois um gasto enorme, e mesmo não só pensando no gasto, mas também no como recuperar o paciente para a sua vida, para a sociedade, para tudo que ele faz. Então, nós vimos nesse sentido uma necessidade muito intensa de levar isso para a população, através do projeto de extensão,
podendo enfocar, né, as pessoas mais vulneráveis à exposição da queimadura. Então, foi esse sentido o projeto e que nós estamos desenvolvendo. Bacana. E isso que você comentou, né, Elaine? Essa população específica, a gente sabe que tem algumas populações, alguns perfis que são mais afetados, né? Quais seriam esses perfis, Lisandra? Se você puder comentar também. São crianças, idosos, né? A gente falou do aspecto dentro de casa, né, em domicílio, mas e em relação à população, ou esse perfil? Na verdade, o perfil é o homem na sua idade produtiva, né? Lá na nossa unidade, a gente tem até uma pesquisa. As internações masculinas, elas chegam a quase 75%. Então, o homem na sua idade produtiva é o que mais é queimado, na verdade. Uhum. Tanto dentro de casa quanto no trabalho, né? Olha só, interessante. O homem, ele tem a característica, né, complicada de agressividade, né? Desde criança tem a coisa da agressividade que é estimulada pela sociedade, porque ele tem que mostrar que é homem. Então, assim, ele vai se arriscar mais, ele vai ter um risco muito maior. Exposição. Né? A exposição vai ser muito grande, seja pessoas que tenham adições, né? Que tenham o uso contínuo de drogas e que perdem a sua capacidade de analisar risco e aí se acidentam. O problema do trabalho também, né? Existem trabalhos que a grande maioria é feita por homens, então na indústria química, na eletricidade, né? nas redes elétricas, então assim, isso é muito grande. Mas aí a gente tem várias outras causas, né? Você tem drogados que sobem em poste de eletricidade para roubar fio, para conseguir vender e trocar e comprar droga, com quedas, né? Além de sofreu a queimadura elétrica, ele vai cair de uma altura muito grande. Então, assim, são casos muito graves, né? Mais do que você estava falando, aonde, né, normalmente acontecem o maior número de acidentes é dentro de casa, né? Se a gente sempre for ver, vai ser dentro de casa, e o local dentro da casa é a cozinha, né? Que você tem os maiores fatores de risco, né? E aí, nesse ambiente, as crianças e os idosos, as crianças por curiosidade, porque elas não têm noção do risco, né? E até elas aprenderem se queimando, elas vão, né, fazer coisas indevidas. E os idosos por falta de reflexo ou demora para se recuperar às vezes de uma queda, ou a roupa pegar fogo e não conseguir ter tempo para apagar, né? Então, você tem vários ambientes e várias condições que levam a ter queimadura, mas dentro de casa, e assim, casa a gente fala numa casa normal, né? Às vezes você tem domicílios que você tem um único ambiente, que ali serve para dormir, para brincar as crianças, para fazer comida, então é bastante complicado. E uma questão é que, isso o professor trouxe, né? Falou também da eletricidade, né, das tomadas. Gostaria de pontuar aqui, né, se a Elaine pudesse pontuar quais são os tipos, né, de riscos, elétrica, tomada, que muitas vezes as pessoas pensam, é fogo, queimadura, mas tem também a questão de água quente, né? Que eu já ouvi, né, nas palestras, a gente vendo a recorrência disso. Quais são os tipos frequentes, assim, de queimaduras domésticas, ou o professor comentou, né, em trabalho, queimaduras químicas que existem? Então, assim, já puxando o gancho, né, da professora, as crianças, elas menores de 5 anos, elas têm uma ocorrência maior com queimaduras com líquidos aquecidos, por conta dessa situação de estar descobrindo o mundo, mexendo em tudo, puxando tudo para cima delas, né? Então, é muito comum de acontecer. E depois dos 5 anos com fogo, porque aí ela começa a se atrair pela simbologia do fogo, pela curiosidade do fogo e acaba se queimando até mais gravemente, né? A eletricidade tem várias formas, desde essas, né, que o professor Alfredo citou, e que infelizmente cada vez mais comuns, porque as pessoas vulneráveis sociais, que a gente acaba chamando, elas acabam ficando expostas porque elas procuram isso como um meio de vida para venda, né? Então elas vão acabar roubando o fio,
ou mesmo crianças, adolescentes e até adultos que estão empinando a pipa, papagaio, e que querem tirar o seu pipa com uma barra de ferro. Então, as pessoas não têm essa noção de que o ferro vai conduzir a eletricidade e vai gerar uma queimadura muito grave, né? Fios desencapados, a criança que também coloca o seu dedinho na tomada, apesar de ter mudado um pouco a característica da tomada, mas nem todas as casas têm as adaptações que precisam, né? Encostar num fogão, virar uma panela quente, queimadura química que você mesma citou. Então, não entender que o ácido as mães deixam num lugar de fácil acesso à criança. Elas puxam para si, vão brincar com aquilo, achando que aquilo é uma brincadeira. Podem engolir, ingerir, ter o contato com isso. Que mais queimaduras a gente pode falar? A própria queimadura solar. Cada vez mais as pessoas se expõem ao sol e isso sem a barreira de ozônio que nós estamos perdendo a Com cada produtos dia. na pele que acabam queimando mais também. Até mais. As pessoas acham que vão se bronzear com alguma coisa, colocam aquilo, né? E aí acaba gerando uma queimadura e aí muito mais profundas do que deveriam. Então, assim, a gente pode ir conversando aqui, cada um vai ter uma história triste para contar de alguma ocorrência que teve e que, eu já fiz isso, eu fui acender a churrasqueira, joga o álcool, joga qualquer produto e vai gerar uma explosão e vai ter a queimadura. Então, tem que se observar tudo pode ser uma fonte de risco. Fazer um resumo só dos agentes causais, que a gente chama todos os agentes que podem causar queimadura, agentes causais. Se a gente for pensar, a gente tem líquidos, gases e sólidos aquecidos, né? Então, em casa se tem muito líquido aquecido, né? Que a gente normalmente chama de escaldadura, a criança que puxa alguma coisa e cai sobre ela. É óbvio que nesse contexto também existem os maus tratos, né, em que você pode ter uma lesão bem retilínea, né, daqui para baixo, na mão ou no pé, que a gente chama de luva ou bota, e isso é característica de maus tratos. Alguém com mais força segurou a mão ou o pé da criança criança ou idoso, dentro de água aquecida. Então, se você deixou o fogão sem esfriar, né, quer dizer, deixou a criança entrar no ambiente, ela vai lá e encosta as mãos, é sólido aquecido. Se você abre o radiador do carro, sai aquele vapor, ou a panela de pressão, sai aquele vapor, vai dar uma lesão por gás aquecido. Esse é uma das características dos aquecidos. Aí a gente tem os inflamáveis, que também líquido, sólido e gasoso inflamável. E a nossa maior taxa, né, como a Lisandra falou, quem se queima mais são os homens na idade produtiva, mas na nossa unidade também o que a gente tem é que entre 35% a 45% se queimam com o álcool líquido, né? Então, isso é uma batalha de anos de se tentar evitar a venda de álcool líquido, porque é uma quantidade grande, um volume grande, num recipiente de plástico. Então, aquilo vira uma bomba. Que nem a Elaine estava falando, a pessoa acha que o fogo da churrasqueira tá apagado, ele vai lá, joga o álcool e aquilo reacende e sobe pelo líquido e aquele recipiente explode, né, na sua mão, ou a pessoa joga em cima de outra pessoa. Então, isso é o que mais queima na unidade. Depois dessas, as aquecidas e as inflamáveis, a gente vai ter o trauma elétrico, é o que mais tem. Depois, em termos de frequência, né? Depois queimadura química, depois abrasão, né? Você está andando de moto, de bicicleta, você cai numa rua, aquilo raspa toda a tua epiderme, e isso é considerado uma queimadura também por abrasão, né? As substâncias que elas estavam falando, que você passa para se queimar mais, também às vezes você pode realmente queimar muito. Uma outra coisa
quem vai fazer bronzeamento artificial tem que seguir o protocolo exato do bronzeamento, né? Tem gente que quer ficar em 2 dias, né, moreno, e assim, vai lá 2, 3 dias seguidos, e isso causa também queimadura no corpo inteiro. Então, existem vários fatores que podem... Existem uns que, de menos, que são muito raros. Frio, né, porque é mais frequente no hemisfério norte, né? Aqui a gente não tem muitos pacientes com queimadura por frio. Radiação também é uma coisa que não tem muito, a não ser aqueles episódios específicos, como teve em Goiânia. E raio, né? Também é uma coisa que não é muito frequente. E fora as questões também indiretas, né? De asfixia, a questão ocular, né? Que tem essa questão Sim. do fogo, o professor falou do vapor, né? Sim. Assim, o cirurgião plástico normalmente é quem coordena a unidade de queimados. Então, normalmente ele trata toda a parte da queimadura da pele e da queimadura das vias aéreas, né? Ele é quem faz esses dois tratamentos. No caso de queimadura química, que cai alguma substância nos olhos, quem normalmente é acionado é o oftalmo. E se a pessoa ingeriu substância química na tentativa de suicídio, também quem trata é a gastro. Então, tirando esses 2 exemplos, o resto é tudo o cirurgião plástico que tem que dar conta. E dar conta, né, nesses casos, professor, né, e falando também Lisandra, Elaine, que atende diretamente, é uma equipe multidisciplinar, né, que acaba atuando dentro da unidade? Sim, sempre é uma equipe multidisciplinar, porque ninguém trabalha sozinho, né? O próprio cirurgião plástico, ele é treinado, que é o que a Lisandra está fazendo, e ela pode falar do treinamento do cirurgião plástico, né? Ela terminou o 1º ano do treinamento, ela está entrando no 2º ano. Então, assim, o treinamento é específico para ser cirurgião, né? Então, assim, o tratamento do paciente queimado, que é multiprofissional, ele depende de vários profissionais, é um tratamento muito mais clínico de manutenção de vida do que cirúrgico, né? Você vai operar o paciente em poucos momentos, né? E um curto período, né? Se você pegar um paciente que às vezes fica internado 2 meses, às vezes você tem 2 ou 3 cirurgias que demoraram 2 horas. Quer dizer, se você for comparar o tempo todo, é um tratamento mais clínico. Então, assim, é óbvio que os residentes não adoram tanto os queimados. A gente adora assim. Porque não se opera tanto, entendeu? Mas assim, para o treinamento como médico, eu acho que é um dos locais em que você consegue ter uma visão da medicina muito grande, né? Até porque o tratamento do queimado ele é bem específico, né? E a gente só vê numa unidade de queimado. A gente não vai ver em nenhum outro lugar. Tanto que outros médicos que não estão acostumados com queimados, às vezes eles tentam entrar ali na área, mas a gente às vezes tenta explicar um pouco que toda a fisiopatologia do paciente é diferente. Então é uma área bem diferente, é uma área de muito aprendizado em questão da medicina e que foge um pouco da básica ali da plástica, que todo mundo pensa que é só estética e tal. E é importante ter um treinamento, né, um programa de residência médica em cirurgia plástica dentro de uma unidade, que tenha uma unidade de queimados no hospital, porque se a gente for pensar, aqui na capital de São Paulo, a gente está com 4 unidades, né? Especificamente, a nossa tem a unidade, tem um programa de residência forte, grande, e no Vila Penteado, que a Elaine trabalha, também tem a residência. Mas daí, se a gente pensar nos outros 2 hospitais, eles não têm residência. Então, quer dizer, alguns serviços acabam enviando residentes para olhar lá, mas assim, o aprendizado é muito diferente do que você está lá constantemente dentro do teu serviço, né? Perfeito. Até a gente estava comentando, né, sobre essa questão até de desdobramento de novos projetos, né, pesquisa e trabalhos, né, professor? Estava até falando, Lisandra pode comentar um pouquinho sobre isso, as perspectivas, porque agora trazendo também, né, a gente falando do impacto na sociedade, mas também da importância desse lado acadêmico, né, da pesquisa, dos médicos estarem desenvolvendo e trabalhando nessa questão da prevenção de queimaduras. Sim, a unidade de queimados, ela permite várias frentes de pesquisa, de estudo. A gente tabula tudo que a gente faz lá, todos os pacientes, os procedimentos que eles passaram. Então, a gente tem tudo muito bem documentado para que seja possível fazer
projetos mais para frente. E assim, só voltando no agente causal, de novo, que em 2000, agora já me perdi, mas acho que 2022 saiu o primeiro boletim da Anvisa falando de mortes por queimadura, né? Porque a gente não consegue no Brasil ter números do que as pessoas se queimam e se queimaram. Então, assim, a gente não tem ideia de quantas pessoas no Brasil, nesse momento, se queimaram nesse mês ou no ano passado. Não existe uma informação correta para que a gente tenha esses dados. Então, o que a Anvisa fez, ela foi pegar os atestados de óbito em que havia o CID desse óbito por queimadura. E aí eles dividiram em 2 grandes grupos. Um grupo era aqueles agentes que eu falei, aquecidos, inflamáveis, química, e do outro lado, só elétrica. E aí eles viram que esse grupo de inflamáveis e aquecidos, 55% era causa de óbitos, eram esses agentes. Trauma elétrico, né, a queimadura elétrica, energia elétrica, ela era responsável por 45%. E não é um número que a gente recebe no hospital, né? Porque na literatura se fala em 7%, que é o trauma elétrico. Na nossa unidade, que drena bastante, a gente está ao redor de 18%. Mas 45% morrem. Quer dizer, o que você deduz disso é que muita gente morre lá no local do acidente. E nem se tem uma noção disso. E aí, nesse boletim também, eles viram que o local em que mais eles se queimam é no norte, na região norte e nordeste. Provavelmente no norte por uma rede não tão segura de energia, né? Então, assim, são vários fatores que levam aos acidentes, né? E, assim, ao gasto, a necessidade do tratamento, né? Sim, e não só isso, né, o gasto, mas a gente tem um aspecto da dor, né, porque esse é um ponto, né, falando das queimaduras, que envolve muito a dor, envolve, acarreta também os aspectos emocionais e psicológicos, né? E a ideia do tratamento, né, se falar em tratamento, a ideia é que você consiga deixar o paciente o mais próximo possível de antes dele se queimar, né? É óbvio que é muito difícil, às vezes, por causa das cicatrizes. Existem cicatrizes evidentes, né, que a pessoa tem a queimadura na face, quer dizer, todo mundo sempre vai estar olhando para ele e vendo, né, que aconteceu alguma coisa. Existem queimaduras que são escondidas por roupa, que é um pouco diferente. Existe um estudo que pesquisaram se as queimaduras eram pior, se estavam visíveis ou se estavam cobertas. E diferente do que a gente poderia pensar, é muito pior quando elas estão cobertas, né? Porque até no teu relacionamento mais íntimo, você vai ter que tirar a roupa, né? Mesmo que... Então, assim, você vai acabar expondo a queima, e talvez isso dê mais vergonha para a pessoa. Então, existem vários fatores que são bastante complicados no tratamento, e voltar a ter a vida normal de antes, quando você queima muito, é bem complicado. Perfeito. E trazendo, né, a gente caminhar aqui para falar, voltar, né, retomar essa questão da prevenção, né, a gente entendendo esse panorama de queimaduras, né, que não é muito falado, disseminado, né, em relação aos cuidados. O que a gente pode tomar? A gente já mencionou brevemente alguns aqui, mas dos principais cuidados para que as pessoas possam tomar dentro de casa ou no trabalho para evitar isso, né? Então, o professor comentou, né? Desde você fazer um bronzeamento artificial e seguir o protocolo, a importância disso, né? Às vezes as pessoas não se atentam. Que mais, né? Em relação ao fogão, né? A Elaine comenta muito também desses cuidados dentro de casa. Bom, então também puxando o gancho, a cozinha é o local de maior ocorrência de queimaduras, né? E criança não deve brincar na cozinha. Infelizmente, na nossa sociedade, muito acontece de ambientes pequenos, muitas pessoas, a mãe sai para o trabalho, deixa crianças cuidando de criança, e no meio dessa situação, na cozinha, cozinhando, deixando cabos de panela voltados para fora, chaleiras com líquido aquecido. Às vezes a mãe, que tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo, está com a criança no colo, e a criança puxa ou põe a mãozinha, tem o contato.
Então, é algo que acontece, infelizmente, muito e a gente vê bastante, né? Então, assim, como evitar isso? Pequenos cuidados. Então, assim, não deixe a criança próxima. Se não tiver como, coloque num lugar longe dessas fontes de calor, né? Para manipulá-las com uma determinada segurança. Então, pensando o contato também, né? Tanto em forno, em assadeira, em panela, tudo isso faz queimadura. A famosa chapinha que todo mundo usa e o ferro que passa e de vez de colocar no lugar alto, de novo, deixa algo perigoso com acesso à criança. Então, a criança vai lá, curiosa, vai colocar a sua mãozinha. Então, tá quente, é para ficar longe da criança. Então, assim, esses são pequenos cuidados que, se tomados, evitariam muito, né? As mães sofrem muito quando veem seu filho nessa situação, se sentem culpadas, porque é uma determinada negligência. E aí é importante a gente fazer esse tipo de projetos para que possa realmente levar pequenas informações. E aí, com isso, a gente consegue um resultado positivo. É assim que se trabalha em todos os países que se tem projetos de prevenção. Então, reforçando, você está na cozinha, no fogão, é para usar a boca de trás o cabo da panela virado para trás, né? Nunca para frente, nunca para fora. De preferência, ter fogão que não abra tão fácil, porque às vezes a criança consegue abrir a tampa do forno, sobe em cima do forno e o fogão não é fixo e ele vira com tudo que está em cima da criança. A Elaine já falou das tomadas, né? Assim, não é o dedo que geralmente ela vai enfiar alguma coisa metálica lá e ela vai se queimar. Ou o fio desencapado, ela vai pegar o fio desencapado e vai colocar. A criança coloca tudo na boca, então ela vai colocar na boca. E aí, geralmente, ela vai ter uma lesão muito grave. É muito pequena, mas é num local muito complicado, porque a criança vai ter dificuldade para se alimentar. Então, assim, são vários cuidados que você tem que ter, né, em casa para não... Que nem, se você está lá cozinhando, tem lá o óleo começou a pegar fogo. A única coisa que você não pode fazer é pegar, jogar água para o óleo parar, porque aquilo vai espirrar. O óleo está, né, muito quente, o óleo ele facilmente penetra na pele, então ele vai dar uma queimadura muito profunda. Então o correto é você pegar o pano, está lá pegando fogo, você pega um pano, você joga em cima e deixa apagar, né? A gente vê muito pessoa que quer tentar o suicídio, assim, perto de pessoas, você não pode deixar a pessoa sair correndo, né? Porque quanto mais ela correr, mais oxigênio ela está dando para aquela queima. Então, você tem que fazer a pessoa parar, rolar no chão ou pegar um pano, jogar por cima dela. Então, tem várias atitudes que são importantes para a gente tentar dizer para o povo que, assim, é assim que se faz corretamente. Se você entrou, isso é muito comum com idosos, se você entrou num ambiente e sentiu o cheiro de gás, não acenda a luz, né? Qualquer faísca que seja mínima vai explodir, né? E a gente tem visto bastante casos na unidade de idosos que não prestaram atenção nisso, liga alguma coisa e explode. Então, não acende a luz, abre as janelas para aquilo sair, né, o mais rápido possível, ventilar e tentar ver de onde, geralmente essas conexões de plástico, você pega só espuma do sabonete, do sabão, você passa ali no plástico e aonde tiver um furo vai começar a borbulhar, né? Então, você sabe que você tem que trocar. Você não vai pegar um fósforo para ver se está vazando gás. Então, mas são coisas que a gente fala que parecem bobagem, mas as pessoas chegam com isso, né? Então, a gente vê e fala, por que não fez certo, né? Sim. Porque uma das formas da prevenção também é levar para as pessoas o que queima. Por exemplo, a doutora Elaine falou de pegar a pipa com cabo de ferro. Muitos não sabem que isso vai queimar. Então, também levar para eles essas peculiaridades da queimadura. É importante, sim. Nesse sentido, a gente teve 2 casos assim absurdos, né? A gente teve um senhor que era aposentado e que tinha uma árvore lá cheia de abacate e ele queria dar um abacate pro neto. Ele pegou uma haste de metal
e tirou o abacate. Só que no que tirou, bateu no fio de alta tensão, né? A gente teve o ano passado uma criança de 15 anos, né? Que não é tão criança, mas, né, ainda é criança, que foi tirar o papagaio que estava lá preso no fio com uma haste de metal longa. No final, infelizmente, perdeu as 2 mãos e perdeu a perna esquerda. Então, assim, a energia elétrica ela é muito agressiva, né? A gente tem em casa 110 e 220, né? 220 é um pouquinho mais perigoso, né? Então, tem que se ter cuidado em casa em mexer em equipamentos que vai a 220, porque é complicado, né? Você pode ter acidentes. Professor, vocês comentaram, né, da questão dos homens que se arriscam. Eu vejo em casa, meu avô, às vezes, ele vai fazer alguma manutenção, falando, não vai nem desligar ali a eletricidade. Ah, não, porque acho que já está acostumado a dar os choquinhos e tá tudo bem. Sim. E se arrisca, né? E não tem medo, e vai e faz. E é assim que acontecem, né, os acidentes. Mas você acaba encostando sem querer, Exato. né? Quer dizer, um paciente que está lá internado agora, ele foi fazer um conserto no teto também, no telhado, que era de metal, ele encostou. E assim, as construções, especialmente em áreas mais periféricas, o que acontece? Você tem a casa casa térrea, aí você constrói uma segunda laje e essa segunda laje vai ficar muito próxima da altura dos fios de alta tensão. O que acontece é que qualquer coisa que você for fazer, tipo pintar com uma haste de metal ou qualquer outra coisa, você pode encostar bem próximo no fio de alta tensão. Perfeito. Nós temos outro episódio só dos cuidados básicos, né, na questão das queimaduras, mas para a gente trazer aqui a informação também. No caso de algum acontecer, né, alguma queimadura, quais são os principais cuidados ali iniciais? E como que a pessoa busca, né, a ajuda, o que ela deve fazer? O professor comentou, né, de rolar quando a pessoa está ali, né, no caso de tentativa de suicídio, mas quais são, assim, os iniciais que a pessoa pode fazer ali? Deixa a Elaine falar, depois eu completo. Bom, então a gente tem que tirar a fonte de calor que está provocando a queimadura, né? Primeiro, sempre pensar num ambiente seguro, um socorro seguro, né? A gente teve também na unidade recentemente um caso trágico foi uma explosão, uma tentativa de suicídio que tanto policiais como bombeiros forçaram a porta para tirar a pessoa e explodiu. Então, assim, já tinha o cheiro do gás, né? E como o professor disse, e não se atentaram para isso e a evolução foi bem trágica, né? Então, a gente precisa ter um ambiente seguro. Não adianta você socorrer alguém e ser a vítima também. Então, esse é o primeiro cuidado. Desliga a chave de força, se for o caso. Se está pegando fogo, além de rolar, joga um tecido que não seja inflamável, né? Não joga água, porque senão a coisa vai ser pior. Então, esse é o primeiro cuidado que eu diria, né? Prestar um socorro seguro. Depois, você pode utilizar, por exemplo, a água. Então, você teve uma queimadura por um líquido aquecido, um escaldo. Então, você vai resfriar aquela região. É claro que você não deve usar um gelo, porque o gelo pode provocar uma geladura, que as pessoas até fazem isso. Está quente, queimou na gordura, vai lá e pega um gelo. E aí a sensibilidade não está perfeita nesse caso e você pode provocar então uma queimadura. Então colocar em água corrente, esse é um cuidado importante. E ter essa noção de pequenas queimaduras, a gente tem muitos óbitos relacionados ao que você citou de inalação de fumaça, que aí é uma queimadura, uma lesão inalatória. Então tem muito esse cuidado. Como foi na Boate Kiss, as pessoas, a maioria delas não morreram pela queimadura externamente, mas pela inalação de um gás, né, que acabou sendo como se fosse uma câmara de gás. Então, ter essa observação, se existe um ambiente fechado, com a fumaça, com a inalação, procurar um serviço médico o quanto antes. E agora ele completa que ele queria esse gancho. Não, 2 coisas. Uma que ela falou da energia elétrica, né? Tem gente que assiste filme
de MacGyver e não sei o que, né, de heróis. Então, assim, não tente tirar. Se a pessoa ficou grudada na energia elétrica, você tem, como ela falou, que desligar a energia elétrica. Se você está na rua, no poste, e você está lá preso porque a energia, ela vai fazer com que a musculatura flexora faça com que você não fique preso, né? E quando ela desligar é que você vai conseguir soltar. Então, não adianta você pegar borracha ou pegar madeira e tentar desencostar, porque você vai acabar junto com ele e ficar preso, né? Então, dar uma de herói não dá certo. Da inalação, né, e da Botkiss, que foi, assim, acho que um marco grande aqui no Brasil, o que a gente pode falar? Eu gosto de juntar todos os temas, né? Infelizmente, a gente não tem lei para ser seguida, né? E, assim, eles não tinham alvará para funcionamento. Eles tinham um número de pessoas muito acima do que poderia entrar. Eles têm a ideia, né, bem brasileira, de que se eu tiver só uma porta de entrada e a mesma porta de saída, as pessoas vão pagar, né? E aí o que eles fizeram? Eles fecharam todas as janelas com tijolo, né? E assim, não existia nenhuma outra saída, né? Se você for em país desenvolvido, né, Estados Unidos e tudo mais, primeiro, você geralmente não paga a entrada, você paga somente o consumo que você faz lá dentro. Óbvio que a bebida lá deve ser mais cara, mas assim, você está embutido o valor de você entrar, mas tem porta para tudo que é lado. Você entra e sai de qualquer lado, né? A segurança lá é muito grande. Eles têm a segurança muito grande porque eles não têm isso, né? Lá é tudo inflamável, tudo pega fogo, né? As casas pegam fogo. Então, eles têm leis restritas que são seguidas, né? Então, no caso da Botkiss, não seguiram, eram todos jovens, assim, alunos de graduação de várias faculdades dali de Santa Maria, e que estavam todos lá, né? E aí o gênio, então, né? Porque tinha uma espuma de poliuretano no teto, o gênio do conjunto começou a soltar fogo de artifício que pega fogo, e chegou o fogo de artifício na espuma, pegou fogo, né? Então, assim, qualquer queima de qualquer coisa, madeira, plástico, tecido, ela vai liberar monóxido de carbono, né? Que a gente vê em filme americano. Todo filme americano, né? Alguém entra dentro do carro, fecha a garagem, liga o carro e fica lá, né? Até inalar bastante monóxido de carbono, que é a queima da gasolina. Na queima dessa espuma de poliuretano, libera cianeto também, que altera a respiração intracelular. Então, assim, você olhou um paciente queimado, seja em qualquer lugar que for, isso eu ensino para todo mundo, e eu vou repetir aqui porque eu acho que é importante para a população. A pessoa, primeiro, como a Elaine falou, precisa ser retirada do local que ela está lá inalando. É que muitas das vezes ela cai, ela se machuca, ela não consegue andar, ou a porta se tranca e ela não consegue sair daquele ambiente, e ela fica ali respirando aquele ambiente, aquelas substâncias. Mas assim, o médico, atendimento, ou qualquer outra pessoa, né, outra pessoa não vai ter oxigênio, mas assim, primeiro segundo que você vê um paciente queimado, você tem que dar oxigênio, porque é a única coisa que vai resolver a vida desse paciente. Então, tudo que aconteceu de errado na Botkiss, né, deveria ter sido de aprendizado, de mudança de legislação. A gente tem lei, isso que é o pior de tudo, a gente tem lei. E se a gente for ver, ninguém foi para a prisão, né? Então, assim, é lamentável, né? Que acho que foram mais de 240 jovens que faleceram. Então, a gente lamenta muito. É óbvio que acidentes desse porte aconteceram em vários países. Nos Estados Unidos, eles começaram a melhorar o protocolo de atendimento exatamente porque eles tiveram grandes acidentes desse sentido. E lá a coisa é rigorosa, né? Lá o bombeiro ele tem que chegar, né? Porque você tem em todos os locais o alarme de fumaça no teto, né? Que você tem que manter a bateria bem funcionante.
Se chegar alguém e ver que não está funcionando, ele te multa, né? Então é mais fácil comprar a bateria do que ser multado. Aí, se acender, dispara um alarme no local e dispara um alarme no bombeiro. O bombeiro, lá, por lei, ele tem 3 minutos para chegar no local do acidente. E chega. Aqui, a gente espera uns 10 a 15, 20 minutos, dependendo do local. Então, assim, infelizmente, como aqui as casas não são construídas como lá, não tem essa visão tão assim, forte, porque muita gente morre de qualquer classe, né? Aqui no Brasil, como em vários países subdesenvolvidos, que é onde acontece a maior parte das mortes no mundo, né? 96% das pessoas morrem em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Por maior risco, por moradia inadequada, por um monte de coisa, né? E assim, você teria que mudar um monte de coisa para a gente ter uma lei que realmente fosse fiscalizada e que acontecesse coisa para as pessoas que infringem isso, né? Perfeito. Por isso que é importante, né, esse conjunto, não só legislação, né, as políticas públicas, mas muito a educação, essa conscientização. Teve um caso recente, né, também de outra boate que eles estavam, né, com essa faísca, ou seja, em ambientes não só fechados, né, mas por aproximar, né, de materiais inflamáveis. Você tá ali, né, é festa, você tá se divertindo, né, acende ali, tem os fogos de artifício também, né, que as próprias crianças, né, brincam com alguns, né, pequenininhas, varetinhas, e é um risco, né, então levar essa informação, a educação. Deixa eu perguntar para você e para a Lisandra e para a Elaine. Vocês, em casa, vocês têm certeza do material que é constituído o seu colchão e o seu sofá? Não faço a menor ideia. A grande maioria é de espuma de poliuretano, certo? E pode causar, né? E se for acompanhado do carregador de celular ao lado, dá um estrago muito grande. E as pessoas não se atentam a isso, né? E todo mundo dorme com o celular carregando do lado da cama e a espuma, geralmente a espuma de poliuretano, e pega fogo facilmente. Então, assim, nem a gente que tem um nível educacional alto, a gente não presta muita atenção nisso, né? Então, assim, porque a gente acha que a chance é muito menor. Não é, a gente já teve no nosso ambiente de universitário pessoas que faleceram por causa disso. Então, a gente tem que estar mais atento nisso, né? Existem milhares de riscos dentro da casa da gente, só que a gente não percebe, né? Eu fui vencido pelos amigos, mas assim, até essa idade que eu tenho, eu não tinha panela de pressão na minha casa, eu não tinha micro-ondas e nem air fry, nem nada, né? E aí os amigos acho que se revoltaram e todos me deram, entendeu? Porque acho que eles querem me ver queimado. Eu ia falar, acho que eles querem que convide, né, para um jantar. Então, para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, né, que foi excelente, trazendo essas informações que é de suma importância para a população, gostaria de perguntar, né, para cada um, começando aqui pela Lisandra, como que você, deixa uma palavrinha, Lisandra, o que você está achando, né, dessa formação, dessa experiência ali na unidade também, essas perspectivas, né, dentro da temática também? Sim, é uma caminhada que é muito rica, na verdade, né? A gente está num grande centro, a parte dos queimados é uma parte bem importante, que não está presente em toda residência de cirurgia plástica, mas que deveria estar. E que traz um conhecimento muito amplo para capacitar a gente a conseguir trabalhar nesses pacientes que tem uma parte muito específica que a cirurgia plástica atua. Então, é um conhecimento muito rico, muito bom. E aí a Lisandra passa uma coisa que a gente fica até esperançoso, né, Alfredo? Porque quando se fala de cirurgia plástica, né, vem em mente somente a parte estética e é algo melhor remunerado, né? Mas quando a gente vê despertando nos jovens e futuros cirurgiões plásticos o entendimento de que o paciente queimado traz um conhecimento para a sua carreira, seja na estética, seja na reparadora, ele te dá um respaldo para isso como médico, eu fico até um pouco mais tranquila, porque
é difícil a gente sentir uma vontade, um desejo da cirurgia plástica voltada também para todo esse lado que é a queimadura. Então, ela te dá um embasamento médico muito bom. Eu quero só complementar, já que a Elaine devia ter falado, mas eu aqui que vou complementar já, roubando a frase dela, que assim, o projeto de extensão que a gente está fazendo, né, a gente focou em vários focos graves dentro do tratamento do queimado, né, quer dizer, tentar pensar em prevenção desses graves focos. Então, um deles, criança, né, que é uma população de risco muito grande. Os idosos, que também é uma população grande de risco. Nós fizemos um evento num clube de idosos, né, japoneses, que normalmente são pessoas que se cuidam mais, né, são pessoas mais regradas, que vêm de uma cultura diferenciada, né, mas é uma população que tem um risco muito mais elevado. E aí também feminicídio, que provavelmente a gente vai falar mais à frente, suicídio, né, de pessoas com queimadura, que é uma coisa muito agressiva, muito dolorosa, como você notou, né, antes. Então, assim, são focos que a gente tem tentado fazer eventos para tentar atingir uma população maior, né? E esse podcast eu acho que vai ser ótimo para a gente deixar logo depois ele disponível para as pessoas poderem ouvir e pensar. Quem sabe tá lá vendo o podcast, tá lá pegando fogo na cozinha, quer dizer, uma panela esquentando na cozinha e a pessoa põe para trás. Já, né? Se atentar, né? Isso. Por isso fica, então, aqui o convite para acompanhar o programa, né? O podcast do programa de pós-graduação em cirurgia translacional, né? Acompanhar também os projetos de pesquisa e o próprio programa, né? Que é Stricto Sensu, que tem esses diversos projetos colaborando, contribuindo, né? Na pesquisa em cirurgia e esse impacto na saúde, impacto na sociedade, levando não só, né, a pesquisa, os projetos em relação àquilo que está sendo colocado, multiprofissional, mas também levar para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer aqui o professor Alfredo, Elaine Tacla, Elisandra, né, e a todos por acompanharem mais um episódio aqui do programa de pós-graduação em cirurgia translacional com o apoio da CAPES. Até o próximo.